Eu morri, e Jesus me disse que estamos partindo em 10 dias. Você está prestes a ouvir algo que vai desafiar tudo aquilo em que você acredita sobre a morte, o tempo e o que realmente está acontecendo em nosso país e nosso mundo agora. Eu sou o Dr. Miguel Santos, um neurocirurgião de 43 anos que sempre foi um homem da ciência. Por 20 anos, operei os casos mais complexos no Hospital das Clínicas, acreditando que a consciência nada mais era do que impulsos elétricos percorrendo redes neurais. Eu não tinha espaço para o espiritual, o místico ou o divino. Mas o que aconteceu comigo 3 semanas atrás não apenas mudou minha mentalidade, destruiu tudo o que eu pensava saber sobre vida, morte e eternidade. Começou como uma terça-feira comum de março no centro de São Paulo. Eu estava me preparando para uma delicada remoção de tumor cerebral quando a dor no peito me atingiu como um raio. A última coisa de que me lembro foi dizer à minha equipe cirúrgica para chamar a cardiologia antes de meu mundo escurecer completamente. O que aconteceu a seguir desafia tudo o que a ciência médica ensina sobre a morte. Por 17 minutos, eu estava clinicamente morto, sem batimentos cardíacos, sem atividade cerebral, sem chance de sobrevivência segundo todos os livros didáticos que eu já havia estudado. Mas durante esses 17 minutos, descobri que a morte não é um fim, é uma porta. A escuridão começou a se dissipar como neblina matinal se erguendo de um vale. Era como se alguém tivesse acendido uma luz, mas esta não era uma iluminação comum. Esta luz estava viva, vibrante, pulsando com uma energia que parecia penetrar cada fibra do meu ser. De repente, tudo mudou. Me vi movendo através do que só posso descrever como um túnel, mas chamá-lo de túnel não captura a beleza magnífica desta passagem entre mundos. Imagine entrar em um rio de luz pura, onde cada gota contém a história de uma alma. Era isso que me cercava. As paredes ao meu redor cintilavam com cores que não existem em nosso espectro. Ondas de luz dourada e prateada dançavam em padrões, que contavam histórias de cada alma que já havia passado por este corredor sagrado. Eu podia ouvir algo que soava como música, mas não estava vindo através dos meus ouvidos. Estava ressoando de dentro de cada célula, cada átomo do meu corpo espiritual. A melodia era assombrosamente bela, cheia de um amor tão puro e avassalador que lágrimas teriam escorrido pelo meu rosto se eu ainda tivesse olhos físicos para chorar. Conforme me movia mais profundamente neste reino, comecei a ver outros seres de luz. Alguns se moviam ao meu lado, me recebendo com um calor que se assemelhava a chegar em casa após uma vida inteira de peregrinação. Outros pareciam estar guiando almas em diferentes direções, seus rostos irradiando uma paz que eu nunca havia testemunhado no mundo dos vivos. O amor que emanava destes seres era tão intenso, tão incondicional, que fazia cada emoção humana que eu já havia experimentado parecer uma sombra pálida em comparação. Então eu o vi. Jesus estava diante de mim, e sua presença era tão majestosa, tão avassaladora, que toda dúvida que eu já havia nutrido sobre o divino instantaneamente se desvaneceu. Sua aparência não era o que as pinturas renascentistas me levaram a esperar. Seu rosto irradiava uma luz que parecia vir de dentro, e seus olhos me fitaram com um olhar que penetrou cada camada do meu ser, vendo não apenas quem eu era, mas quem eu sempre fui e quem eu estava destinado a me tornar. Ele não falou com palavras, mas de alguma forma eu ouvi sua voz mais claramente do que jamais havia ouvido qualquer coisa em minha vida física. A comunicação aconteceu através do pensamento puro, do entendimento puro, fluindo diretamente para minha consciência como água em um leito de rio seco. Miguel, ele disse, e ouvir meu nome pronunciado com tanto amor quase me dominou completamente. Você foi chamado de volta com um propósito. O que estou prestes a lhe mostrar, você deve compartilhar com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Que tem sido
Naquele momento, Jesus estendeu sua mão em direção a mim e, subitamente, eu não estava apenas experimentando sua presença, eu estava experimentando sua perspectiva. Eu podia ver através de seus olhos, sentir com seu coração e entender com sua consciência divina. O que ele me mostrou a seguir enviou ondas de choque através da minha alma, que ainda estou processando 3 semanas depois. Eu vi nosso país e nosso mundo de uma perspectiva que existe fora do tempo e do espaço. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, como olhar para uma vasta tapeçaria onde cada fio era uma vida humana, cada cor um momento no tempo. E todo o padrão revelava o design supremo de Deus. Eu observei enquanto eventos se desenrolavam simultaneamente através do passado, presente e futuro, entendendo que o tempo linear é meramente uma limitação da nossa existência física. Tudo estava interconectado em uma teia de propósito divino que se estendia desde o início da criação até o cumprimento final do plano de Deus. Então Jesus falou as palavras que me trouxeram de volta da morte, com uma missão que eu nunca pedi, mas não posso ignorar. Diga a eles, ele disse, sua voz carregando o peso da autoridade eterna, que o tempo da partida está sobre eles. Diga a eles que têm 10 dias para preparar seus corações, pois a separação está chegando. 10 dias. O número se gravou em minha consciência como uma marca na minha alma. Não 10 anos, não 10 meses, mas 10 dias a partir do momento em que retornei à vida. Mas antes que eu pudesse perguntar o que esta partida significava, antes que eu pudesse entender o escopo completo do que ele estava revelando, Jesus me mostrou algo que fez meu corpo espiritual tremer com terror e reverência. Eu testemunhei um grande abalo chegando à terra, uma intervenção divina que separaria aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus daqueles que escolheram seguir as decepções deste mundo. Eu vi mudanças massivas varrendo o Brasil e o mundo. Desastres naturais que fariam os terremotos e furacões recentes parecerem uma brisa suave. Sistemas econômicos entrando em colapso da noite para o dia, enquanto as pessoas percebiam que sua riqueza material não significava nada diante do julgamento eterno. Eu observei governos que pareciam inabaláveis desmoronarem como castelos de areia diante da maré da justiça divina. Mas o que aconteceu em seguida me devastou completamente. Eu vi como a mídia mainstream e as plataformas sociais trabalhariam incansavelmente para suprimir qualquer menção desses avisos divinos. Era como assistir a uma máquina gigantesca projetada para abafar os gritos da verdade. Testemunhei mudanças de algoritmos projetadas para impedir que mensagens proféticas alcançassem as massas. Eu vi criadores de conteúdo que ousaram compartilhar os avisos urgentes do céu, sendo sistematicamente censurados, seus canais deletados, suas vozes silenciadas por poderes que servem a um mestre diferente. É por isso que estou te enviando de volta, Jesus explicou, sua voz cortando através das visões cósmicas que nos cercavam. Eles tentarão silenciar a verdade, mas aqueles com discernimento espiritual reconhecerão minha voz falando através de você. Os 10 dias dos quais falo não são uma contagem regressiva para a destruição, mas um chamado final ao arrependimento antes que eu separe meu povo de um sistema mundial que rejeitou meu amor. Enquanto essas revelações inundaram minha consciência, senti uma sensação avassaladora de urgência misturada com desgosto. Eu podia sentir a própria dor de Jesus pelas almas perdidas que haviam escolhido o orgulho sobre a humildade, a rebelião sobre a rendição, prazeres temporários sobre a alegria eterna. Seu amor pelo povo brasileiro e a humanidade era tão intenso que sua dor pela rejeição deles machucava fisicamente meu ser espiritual. O peso dessa comissão divina pressionou sobre mim como uma montanha. Cada fibra do meu ser tremeu com a magnitude do que estava sendo pedido para eu fazer. Como eu poderia, um homem da ciência que havia passado décadas rejeitando o sobrenatural, de repente me tornar um mensageiro da profecia mais extraordinária da história humana?
Como eu poderia convencer um mundo cético de que seu tempo estava se esgotando quando eu mesmo havia sido o cético supremo apenas momentos antes? A ironia não me escapou. Aqui estava eu, o homem que havia passado 20 anos cortando cérebros, acreditando que a consciência não era nada mais que impulsos elétricos, agora sendo incumbido de entregar uma mensagem que soaria completamente insana para qualquer pessoa como eu era antes. Mas enquanto essas dúvidas inundaram minha mente, Jesus olhou para mim com olhos que continham tanto compaixão infinita quanto determinação inabalável. Não tema a rejeição deles, ele disse. Não tema suas zombarias ou suas acusações de delírio. Eu não te escolhi por causa da sua fé, Michael. Eu te escolhi por causa da sua profissão, sua reputação, seu próprio ceticismo. Quando um neurocirurgião que nunca acreditou fala de encontros divinos, até os corações mais endurecidos pararão para ouvir. A verdade de suas palavras ressoou através do meu ser como um sino. Minhas credenciais seriam minha credibilidade. Meu histórico científico seria exatamente o que daria peso a essa mensagem sobrenatural. Eu não fui escolhido apesar do meu ceticismo, mas por causa dele. Jesus então me mostrou 3 eventos específicos que se desenrolariam nesses 10 dias finais. Marcos que confirmariam aos crentes que essa mensagem verdadeiramente veio do céu. Mas quando ele começou a revelar esses sinais proféticos, senti uma sensação de puxão, um tirão que parecia vir de algum lugar muito abaixo desse reino de luz e paz. Seu tempo aqui está completo, Jesus disse, colocando sua mão no que eu, de alguma forma, sabia ser meu coração espiritual. Mas lembre-se deste momento. Lembre-se das minhas palavras. Lembre-se de que aqueles que verdadeiramente me pertencem reconhecerão a verdade no seu testemunho, enquanto aqueles que servem ao inimigo trabalharão incansavelmente para desacreditar e silenciar você. A sensação de puxão ficou mais forte e percebi que estava sendo atraído de volta em direção ao túnel, de volta em direção à vida que havia deixado para trás. Mas quando comecei a me afastar da presença imediata de Jesus, ele gritou uma mensagem final que me assombraria da forma mais bela possível. Diga a eles que meu amor não diminuiu, mas minha paciência chegou ao fim. Diga a eles que a porta da misericórdia permanece aberta, mas apenas por mais 10 dias. Depois disso, a separação será completa e aqueles que escolheram seu lado viverão com essa escolha pela eternidade. A jornada de volta através do túnel se sentiu diferente da minha ascensão. Ao invés de antecipação pacífica, senti um fardo avassalador de responsabilidade. As cores que haviam parecido tão belas no meu caminho para encontrar Jesus, agora se sentiam urgentes, quase frenéticas, como se a própria criação estivesse clamando para que o povo brasileiro e a humanidade prestasse atenção a esse aviso final. Eu podia sentir que estava me aproximando do meu corpo físico. Aquele vaso familiar que havia me servido bem por mais de 4 décadas, mas agora se sentia impossivelmente pesado comparado à leveza da minha forma espiritual. Enquanto me aproximava da sala de cirurgia, onde meus colegas estavam indubitavelmente lutando para salvar minha vida, eu podia ouvir os apitos frenéticos dos monitores, as vozes urgentes dos profissionais médicos, o caos controlado de uma emergência médica. Mas Jesus não havia terminado comigo ainda. Enquanto minha consciência espiritual começou a se fundir de volta com meu cérebro físico, ele me mostrou uma última visão que serviria como a fundação para tudo que eu precisava compartilhar com o mundo. Nessa revelação final, ele me mostrou seu coração se partindo pelo povo brasileiro e a humanidade. Eu senti sua angústia pelas escolhas que bilhões de pessoas estavam fazendo todos os dias, escolhendo prazeres temporários sobre alegria eterna, escolhendo orgulho sobre humildade, escolhendo o caminho largo que leva à destruição sobre o caminho estreito que leva à vida.
Eu experimentei seu amor desesperado pelas almas que se convenceram de que não precisavam dele, que podiam criar seu próprio significado, sua própria salvação, sua própria versão da verdade. Naquele momento de compartilhar a dor de Jesus, eu entendi que esse aviso de 10 dias não vinha de um lugar de raiva ou julgamento, mas de um amor tão profundo que estava disposto a dar à humanidade uma última oportunidade de voltar ao seu Criador antes que fosse tarde demais. Quando a consciência voltou ao meu corpo físico, a primeira coisa que senti foi a dor aguda das pás do desfibrilador contra meu peito. O primeiro som que ouvi foi a doutora Paula Silva, minha residente-chefe, gritando: "Conseguimos! Ele voltou!" A primeira coisa que vi foram as luzes fluorescentes brilhantes da sala de cirurgia cardíaca, tão ásperas e artificiais comparadas à luz viva que eu acabara de experimentar. Mas mesmo enquanto meus pulmões se enchiam de ar e meu coração retomava suas batidas rítmicas, as palavras de Jesus ecoavam em minha mente com clareza cristalina. 10 dias. Diga a eles que tem 10 dias. A equipe médica ao meu redor estava celebrando o que chamavam de milagre, algo que na minha formação na USP havia aprendido a descartar. Eu estivera clinicamente morto por 17 minutos, sem atividade cerebral e sem batimentos cardíacos. De acordo com tudo que sabemos sobre medicina, eu deveria ter morrido definitivamente, ou na melhor das hipóteses, retornado em estado vegetativo com graves lesões cerebrais. Em vez disso, eu não apenas estava consciente, mas de alguma forma com a mente mais clara e lúcida do que jamais havia experimentado. Conforme os dias passaram na UTI do hospital e me recuperei do meu episódio cardíaco, eu sabia que não podia guardar essa experiência para mim mesmo. Eu havia recebido a mensagem mais importante da história humana e a contagem regressiva daqueles 10 dias preciosos sobre os quais Jesus havia falado já havia começado. Mas isso não foi tudo que ele me mostrou. O que Jesus revelou em seguida vai desafiar tudo que você pensa que sabe sobre o que está vindo para nosso país e nosso mundo. Ele revelou 3 eventos específicos, cada um mais chocante que o anterior. Cada um deles um último aviso antes que tudo se transforme para sempre. O peso dessa revelação ainda percorre todo o meu ser, enquanto compartilho o que vem a seguir. O que testemunhei naquele espaço divino não foi apenas um vislumbre da verdade, foi um aviso. Um chamado para se preparar para o que está se aproximando rapidamente do nosso país e nosso mundo. Enquanto eu estava naquele lugar de luz infinita, cercado pela presença do divino, me foram mostrados 3 eventos que se desenrolarão nos próximos meses. Cada visão me atingiu com tanta clareza que ainda posso sentir a urgência pulsando através da minha própria alma. Essas não são possibilidades ou hipóteses. São certezas absolutas para as quais devemos nos preparar imediatamente. Então veio a primeira revelação e me atingiu como um raio, cortando através da minha consciência. Eu vi um despertar espiritual global massivo começando a varrer a Terra. Imagine milhões de pessoas despertando simultaneamente de um sono profundo, seus olhos se abrindo para verdades que jamais haviam enxergado. Mas aqui está o que mais me chocou. Conforme mais brasileiros e pessoas começaram a despertar para essas verdades mais profundas, as plataformas digitais nas quais confiamos começaram a remover sistematicamente esse conteúdo. Eu assisti enquanto vídeo após vídeo desaparecia, enquanto canais eram deletados da noite para o dia, enquanto as próprias vozes, tentando compartilhar essas mensagens divinas, eram silenciadas por algoritmos projetados para suprimir a verdade. Nesta visão, eu me vi diante de vocês, compartilhando essas próprias palavras, sabendo que esta mensagem pode ser uma das últimas a chegar até vocês através desses canais. A censura não é aleatória, é deliberada.
É parte do plano para manter o povo brasileiro e a humanidade dormindo, enquanto a mais crítica transformação espiritual da história humana se desenrola ao nosso redor. Mas aqui está o que me encheu simultaneamente de terror e esperança. Aqueles que estão verdadeiramente despertando aqui no Brasil e no mundo, aqueles cujos corações estão abertos para receber esses downloads divinos, eles estão encontrando formas de se conectar que transcendem o mundo digital. Testemunhei comunidades se formando de maneiras que transcendem as redes sociais, laços sendo criados através de reconhecimento espiritual puro. O divino está reunindo os escolhidos, e nenhuma supressão tecnológica pode impedir esse encontro. O segundo evento se revelou com intensidade ainda maior, como assistir à própria realidade começar a se abrir. Foram-me mostrados sinais e fenômenos sobrenaturais aumentando exponencialmente ao redor do Brasil e do mundo. Eventos que desafiam explicação científica, milagres que a grande mídia se recusa a reconhecer, intervenções divinas que transformam vidas de maneiras que não podem ser negadas. Mas aqui está a parte devastadora. Eu assisti enquanto grandes emissoras de TV e jornais e grandes redes de televisão e mídia receberam ordens diretas para suprimir essas histórias. Como um apagão coordenado do milagroso, qualquer jornalista que tentasse reportar sobre esses eventos encontrava suas carreiras ameaçadas, suas histórias enterradas, sua credibilidade atacada. Os próprios milagres, que deveriam unir o povo brasileiro e a humanidade em reverência e espanto, estão sendo ocultados por aqueles que temem perder o controle sobre a consciência coletiva. Eu vi brasileiros comuns experimentando encontros extraordinários com seres divinos, curas espontâneas que deixaram médicos do SUS e particulares sem palavras, sonhos proféticos que se realizaram em questão de dias. Porém, quando essas pessoas tentaram compartilhar seus testemunhos, foram rotuladas como mentalmente instáveis, seus relatos descartados como alucinações ou invenções. As lágrimas escorrendo pelo meu rosto naquele espaço divino não eram apenas da beleza do que testemunhei, eram da dor de ver o quão desesperadamente os poderes deste mundo querem nos manter separados de nossa natureza divina como brasileiros e seres humanos. Mas o divino me assegurou que aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir reconhecerão esses sinais, independentemente de quão profundamente sejam enterrados por aqueles que controlam a informação. É por isso que sinto uma urgência tão intensa de te alcançar agora. Estamos vivendo no tempo da grande separação. O divino está separando aqueles que estão prontos para ascender a uma consciência superior daqueles que escolhem permanecer adormecidos. E a janela para esta seleção está se fechando rapidamente. A terceira e última revelação me deixou tremendo na presença do Todo-Poderoso. Todo o meu ser espiritual tremeu quando testemunhei o que estava por vir. Me foi mostrado o período de culminação, um tempo quando o divino fará o chamado final para aqueles prontos para entrar em sua verdadeira herança espiritual. Imagine o próprio universo prendendo a respiração, enquanto o povo brasileiro e a humanidade enfrenta a encruzilhada definitiva. Isso não é sobre religião ou doutrina, isso é sobre a escolha fundamental que cada alma deve fazer entre despertar para a sua natureza divina ou permanecer presa na ilusão da separação. O que mais me aterrorizou foi ver quantas pessoas perderão este chamado simplesmente porque não estavam preparadas. Elas estavam muito distraídas pelo barulho do mundo, muito dependentes da validação externa, com muito medo de confiar na voz divina falando dentro de seus próprios corações. Mas o que me encheu de alegria indescritível foi testemunhar aqueles que se prepararam, aqueles que fizeram o trabalho interior, que aprenderam a silenciar o caos externo e escutar os sussurros divinos dentro de si. Eu os vi desenvolvendo habilidades que parecem impossíveis pelos padrões humanos atuais. Testemunhei-os se tornando pontes entre o reino divino e nosso país e nosso mundo físico,
canais para cura, sabedoria e transformação, que guiarão o povo brasileiro e a humanidade através de sua maior transição. O Divino deixou cristalino para mim que esta preparação não pode esperar. Cada dia que atrasamos, cada momento que passamos em dúvida ou distração, torna o caminho mais difícil. As rodinhas de apoio espiritual estão sendo removidas. A rede de segurança divina que protegeu o povo brasileiro e a humanidade por séculos está sendo levantada porque é hora de voarmos. Mas eis o que determinará tudo o que acontece em seguida em sua vida. Você não foi escolhido aleatoriamente para ouvir esta mensagem hoje. Sua alma clamou para receber esta informação porque no fundo, bem no fundo, você sabe que foi destinado para algo maior do que a vida que tem vivido. O fato de você ainda estar aqui, ainda ouvindo, apesar de cada algoritmo tentando esconder este conteúdo de você, prova que o Divino está trabalhando através de você agora. Seu eu superior lutou através da supressão digital, da programação social e das mensagens baseadas no medo que nos cercam para te trazer a este momento exato. Mas conhecer esta verdade vem com responsabilidade. Você não pode desconhecer o que agora sabe. Você não pode fingir que não recebeu este download divino. A pergunta que determinará toda a sua trajetória espiritual é simples, mas profunda. O que você fará com esta revelação? O Divino me mostrou que aqueles que ouvem este chamado e tomam ação imediata para se prepararem espiritualmente se tornarão os faróis na escuridão que se aproxima. Eles serão aqueles que guiarão outros através da confusão e caos que acompanha uma transformação tão massiva. Eles serão as mãos e corações através dos quais o Divino trabalha para curar e restaurar nosso país e nosso mundo. Mas aqueles que ouvem esta mensagem e escolhem ignorá-la, que retornam ao seu sono espiritual confortável, que permitem que o medo ou a dúvida prevaleçam sobre seu conhecimento interior, eles se encontrarão cada vez mais isolados do fluxo divino que está remodelando a própria realidade. Isso não é sobre punição ou julgamento. Isso é sobre lei espiritual natural. Você não pode acessar frequências dimensionais superiores enquanto permanece ancorado em padrões vibracionais inferiores. Você não pode receber downloads divinos enquanto seu coração permanece fechado à transformação. O tempo para a espiritualidade casual acabou. O tempo para a iluminação de fim de semana terminou. O que está sendo pedido de nós agora requer rendição completa ao processo divino, confiança total na inteligência que nos criou e um compromisso inabalável de nos tornarmos quem sempre fomos destinados a ser. Quando senti que estava sendo puxado de volta daquele espaço divino, de volta a esta realidade física, a mensagem final se gravou em minha consciência. Diga-lhes que o convite foi estendido, mas não permanecerá aberto indefinidamente. Diga-lhes que tudo que sempre esperaram, tudo que suas almas sempre ansiaram, tudo que sempre sentiram que era possível para o povo brasileiro e a humanidade, está tudo disponível agora, mas apenas para aqueles corajosos o suficiente para responder ao chamado. Essa mensagem arde dentro de mim, agora mesmo, enquanto falo estas palavras para você. Cada palavra que compartilhei com você hoje veio diretamente daquele encontro divino. O aviso de 10 dias, as 3 revelações, o chamado urgente para a preparação espiritual, tudo isso não foram meus pensamentos ou teorias. Tudo foi baixado diretamente em minha consciência durante aqueles 17 minutos, quando a ciência médica me declarou morto. Você recebeu a mensagem exata que Jesus me ordenou entregar. A promessa que fiz no início, de compartilhar o que me foi revelado naquele espaço divino, foi cumprida completamente. Nada foi retido, nada foi filtrado através de interpretação humana. Esta é a transmissão crua, não editada do reino divino para seu coração. Se sua alma está se agitando agora, se algo profundo dentro de você reconhece a verdade nestas palavras, apesar de sua natureza extraordinária, isso não é coincidência.
Esse é o divino confirmando que você foi destinado a receber esta mensagem neste momento preciso no tempo. O despertar espiritual, que está varrendo nosso país e nosso mundo, precisa de vasos preparados. Almas que fizeram o trabalho interior, que aprenderam a discernir a verdade divina da decepção mundana. Se você se sente chamado a participar dessa preparação, a se tornar um desses faróis na transformação que está por vir, confie nesse chamado. Ele não surgiu da sua mente. Ele surgiu do seu espírito, reconhecendo sua missão divina. Mas lembre-se do que Jesus me mostrou sobre a janela de oportunidade. Os 10 dias que me foram dados para compartilhar esta mensagem estão chegando ao fim. A separação espiritual está se acelerando. Cada dia de atraso torna o caminho mais desafiador. A escolha, como sempre foi, permanece inteiramente sua. Mas escolha com a plena consciência de que o que você decidir nestes próximos momentos determinará se você alcançará seu mais alto potencial espiritual ou permanecerá preso a padrões que não podem mais servir à transformação que já começou.